O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra, e começamos o programa de hoje lendo 2 versículos do Evangelho de Lucas. O encontro com a palavra é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Já vimos todos os livros do Velho Testamento em 180 programas. Também já terminamos o estudo do Evangelho de Mateus e no programa de hoje iniciaremos o estudo do Evangelho de Lucas. Esses 2 versículos que acabei de ler são considerados os versículos chaves do livro. Já estudamos em detalhe o Evangelho de Mateus e, com isso, vimos grande parte do conteúdo dos Evangelhos de Marcos e Lucas também, já que parte do conteúdo desses 3 evangelhos são coincidentes. Nessa análise que faremos do Evangelho de Lucas, não repetiremos o que já foi visto. Quero destacar as diferenças na abordagem e na ênfase do Evangelho de Lucas e também analisar os episódios que não foram relatados no Evangelho de Mateus. Marcos e Lucas não fizeram parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Na verdade, Lucas nem era judeu, era grego e dirigiu o seu evangelho a um homem chamado Teófilo, grego também. Além desse evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos. Aliás, ele o também direcionou para Teófilo, começando assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando Lucas inicia o livro de Atos, ele faz uma descrição superficial do Evangelho de Lucas. O seu objetivo era fazer um relato histórico de tudo que Jesus fez e ensinou até a grande comissão e sua ascensão ao céu. É interessante notar que não teríamos o Evangelho de Lucas nem o livro de Atos, 2 livros muito importantes para nós, se Lucas não tivesse se interessado em contar tudo para um homem, Teófilo. Isso porque ele queria que Teófilo tivesse certeza da exatidão de tudo em que tinha sido instruído. Ele até entrevistou testemunhas oculares dos acontecimentos, para que esse homem tivesse certeza de que tudo o que tinha sido dito a respeito de Jesus era verdadeiro. Não sabemos muito sobre Teófilo, exceto que era grego. Seu nome significa que ama a Deus, o que provavelmente era verdade para ele. Lucas também devia amá-lo, afinal escreveu 2 livros para ele. Alguns estudiosos dizem que Teófilo não era literalmente um homem, mas Lucas teria escrito esses livros para todos os que amavam a Deus. Eu concordo com essa teoria. Outras pessoas discordam. Lucas era um médico, com boa educação, considerado um cientista de sua época. Ele é o que usa mais termos médicos e, de todos os outros autores do Novo Testamento, é o que melhor escreve o grego, melhor até do que Paulo. A maneira como um escritor faz uso de gramática revela se ele teve uma boa educação ou não. Um conhecedor do grego percebe a diferença entre os escritos de Paulo e Pedro, que tinha que ditar suas cartas. Por causa de sua boa escrita e por fazer perfeito uso da gramática grega, Lucas mostrou que tinha uma boa educação, além de ser um historiador muito criterioso. Anos atrás, um historiador fez uma viagem para provar que o relato histórico da Bíblia não era preciso. Ele decidiu seguir a mesma rota de Paulo, descrita por Lucas no livro de Atos, a fim de mostrar a inexatidão histórica da Bíblia. Na metade do caminho, ele se converteu e terminou sua jornada, provando exatamente o contrário. Lucas era um historiador muito criterioso. O Evangelho de Lucas relata 20 milagres de Jesus, sendo que 6 deles são contados apenas ele. Há 23 parábolas, das quais 18 só ele registrou. Se Lucas não tivesse relatado no seu Evangelho, não teríamos as parábolas do filho pródigo, do bom samaritano, do homem rico e de Lázaro. Também não teríamos a oração do pecador, que é parte da parábola do fariseu e do publicano, e não teríamos a história de Zaqueu. O Evangelho de Mateus é o preferido de muitos, porque nele encontramos o Sermão da Montanha e também porque esse Evangelho apresenta Jesus como um rei, o perfil de um reino no céu. O Evangelho de João é preferido de muitos porque muitos se converteram lendo-o.
Outros preferem o Evangelho de Marcos porque é conciso e enfatiza as obras de Jesus. Mas muitos preferem o Evangelho de Lucas por causa da forma como ele apresenta o Cristo. Mateus destaca Jesus como o rei, Marcos como servo, Lucas enfatiza o lado humano de Jesus, o fato dele próprio se identificar com a humanidade. Lucas tinha uma grande consciência social quanto às necessidades da humanidade e apresenta Jesus como tendo essa consciência social também. Foi Lucas que contou que Jesus passou um dia todo em Jericó com o inescrupuloso, conhecido e odiado Zaqueu. Lucas retratou Jesus andando com o chefe dos publicanos enquanto todos o criticavam. Mas Lucas quis mostrar que Jesus era o filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. Muitos estudiosos acreditam que esta citação é o versículo-chave de todo o Evangelho. Foi Lucas quem contou que Marta não queria ajudar Maria com o trabalho de casa. Ele enfatiza os detalhes humanos. Ele mostrou Cristo tendo um encontro pessoal com Pedro, que era um homem que não conseguia sequer pescar. Jesus treinou Pedro e o transformou em um pescador de homens. Foi Lucas quem contou que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e o galo cantou naquele momento, os olhos de Jesus se encontraram com os de Pedro. Depois disso, Pedro saiu na escuridão e chorou amargamente. Lucas enfatizou também o ministério de cura de Jesus, porque ele mesmo era um médico. Foi por isso que apenas Lucas contou a bela parábola do bom samaritano. O homem que encontrou um ferido que tinha sido assaltado e espancado, dado como morto na estrada, e que colocou óleo e vinho nas feridas, levou o ferido para uma hospedaria e ofereceu-se para pagar as despesas médicas. Não saberíamos nada dessa história, se não fosse pelo autor do terceiro evangelho. Lucas apresentou Cristo iniciando seu ministério com o que os estudiosos chamam de o Manifesto do Messias, ou o Manifesto de Cristo. Muitos líderes mundiais que pretendem causar algum impacto lançam um manifesto. Hitler também escreveu um manifesto chamado Minha Luta. Se as pessoas tivessem levado a sério esse documento e impedido que ele o cumprisse, muitas vidas teriam sido poupadas. Um dia um homem chamado Karl Marx conheceu outro homem chamado Engels. Esses dois homens uniram suas capacidades e inteligências num só documento, numa visão comum, dando origem ao Manifesto Comunista, um dos livros mais publicados em todo o mundo. Esse manifesto era a visão dos dois sobre o que um homem ou uma mulher que tivesse uma visão comunista do mundo deveria fazer. Por vários anos, ninguém colocou esse manifesto em prática, até que outro homem, chamado Lenin, apareceu. Lenin escreveu um panfleto intitulado O que Fazer?, que basicamente descrevia como colocar em prática o Manifesto Comunista. O comunismo mostrou-se ineficaz na antiga União Soviética, mas ainda há milhões de pessoas na China sob controle de líderes que acreditam no panfleto de Lenin. De acordo com Lucas, Jesus também começou seu ministério com um manifesto. Num sábado, Jesus foi para a sinagoga de sua cidade natal e pediu pelo livro de Isaías. Ele abriu o livro no capítulo 61 e leu as seguintes palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus parou a citação do texto no meio de um versículo que continuaria dizendo: E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não cumpriu essa parte do versículo. Depois de ler o texto, ele devolveu o livro para o rabi e disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquelas palavras de Isaías eram o manifesto do Messias. Aquele manifesto nos dá uma descrição da missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Observe a preposição usada para o Espírito Santo, sobre. Isso implica numa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo também é descrito como estando no meio de nós, ou no nosso meio, mas o Espírito Santo também é descrito como estando sobre nós. No livro de Atos, a preposição sobre é usada para o Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar, e grandiosa graça estava sobre eles. Esse é um momento poderoso. Essa é a unção maravilhosa do Espírito Santo para o exercício dos ministérios. O Espírito Santo está sempre associado a ministério. A prova de que o Espírito Santo está em nós é chamada de fruto do Espírito. A prova de que o Espírito Santo está sobre nós
nos ungindo para o ministério, é descrita como dons do Espírito. Há cerca de 21 dons do Espírito mencionados nas Escrituras. Jesus declarou no início do seu ministério: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Ele tinha a unção de poder do Espírito Santo sobre ele. No capítulo 4, Lucas se refere a Jesus como cheio do Espírito. De acordo com Lucas, o Espírito guiou Jesus. Jesus retornou da tentação no deserto no poder do Espírito. Sua pregação tinha poder. Jesus falava com autoridade e poder porque tinha a unção do Espírito sobre ele. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, lemos o seguinte: "O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu." O Espírito Santo ungiu Jesus com um propósito. Qual? Curar, pregar e libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus afirmou que a sua mensagem era o Evangelho, as boas novas aos pobres. Ele não quer dizer economicamente pobre. A palavra pobre foi usada no sentido de cego. As pessoas não sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Eram como ovelhas sem pastor. Não sabiam nada, estavam espiritualmente cegas. Isso comoveu Jesus mais do que qualquer outra coisa. A missão de Jesus era pregar o Evangelho para que o cego tornasse a ver e passasse a diferenciar a mão direita da esquerda e soubesse o que fazer. Jesus também dirigiu sua mensagem aos cativos e oprimidos. Muita gente está presa. Na verdade, a maioria das pessoas não faz aquilo que realmente quer. As pessoas fazem aquilo que precisam fazer, o que têm de fazer. As pessoas fazem aquilo a que são levadas a fazer. As pessoas são controladas por hábitos, apetites, paixões, lascívia. Elas não são livres. Quando Jesus andou neste mundo, viu que as pessoas não eram livres. Ele não as deixou assim. Jesus tinha a convicção de que as pessoas estavam oprimidas, como ele disse, e deveriam ser libertas. Sua mensagem foi pregada aos cegos para que eles vissem. Quando ele pregou seu evangelho aos oprimidos e cativos, eles foram libertos. Confie em Jesus e creia nele. Até o próximo programa. É uma alegria muito grande estar aqui para mais um encontro com a palavra. É um prazer compartilhar a palavra de Deus com você. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Hoje continuaremos o estudo do Evangelho de Lucas e do Manifesto de Jesus. Viver é muito difícil. Um psicólogo chamado Scott Peck escreveu um livro intitulado A Trilha Menos Percorrida. A primeira frase do livro é: viver é difícil. Esta frase é muito realista. Viver é difícil. No primeiro capítulo, o Dr. Peck afirma que em nossa cultura consideramos os problemas intrusos e que um dos nossos maiores problemas está em acreditarmos que não deveríamos ter problemas. Acontece que não sabemos o que é viver. Não deveríamos encarar os problemas como episódios extraordinários e anormais. O que separa os homens dos meninos é a maneira como encaram os problemas. A vida é difícil e porque é difícil deixa muita gente machucada e ferida. Diante das pressões, cargas e problemas da vida, muitas pessoas ficam em choque e às vezes até sucumbem. No final do Sermão da Montanha, Jesus usou aquela ilustração das duas casas sob a tempestade. Ele contou que a tempestade caiu sobre as duas casas. Uma delas aguentou a tempestade e a outra não. Essa ilustração é muito realista. Algumas pessoas não aguentam as tempestades da vida. As tempestades deixam feridas e marcas. Jesus disse que veio para pregar as boas novas aos quebrantados e feridos para que sejam curados. Essa é a missão de Jesus de acordo com seu manifesto. Jesus tinha uma mensagem para os pobres, pobres no sentido de cegos, pobres cegos, cativos, quebrantados e feridos. Jesus prometeu que quando proclamasse o evangelho para as pessoas espiritualmente pobres, os resultados seriam extremamente positivos. O cego veria, o cativo seria liberto e o ferido e quebrantado curado. No último programa aprendemos que Jesus Cristo foi um homem com uma missão e um manifesto. O manifesto de Jesus será o principal tema a ser abordado no estudo do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Acredito que o chamado Manifesto do Nazareno, como alguns teólogos preferem chamá-la, é o ponto principal da apresentação que Lucas faz do evangelho. De acordo com Lucas, Jesus tinha um manifesto. Quando Jesus foi para a sinagoga da sua cidade natal, ele anunciou este manifesto. No capítulo 5 de Lucas, lemos sobre um incidente no qual Jesus experimenta o manifesto no início do seu ministério. Jesus estava na região sul de Israel e curou um leproso.
Depois partiu para a região norte, a Galiléia. A cura desse leproso chamou muita atenção e Jesus disse ao leproso que não contasse a ninguém sobre sua cura. É interessante isso. É interessante notar que Jesus nos disse para anunciarmos o Evangelho a todos, não é? No entanto, quando Jesus pediu que o leproso não contasse a ninguém sobre a cura, ele espalhou para todo mundo. Aparentemente, muita gente fez o caminho do sul para o norte de Israel, para a Galiléia. Os líderes religiosos, os doutores da lei, os fariseus, todos viajaram de Jerusalém, no sul de Israel, para a Galiléia, para investigar o que tinha realmente acontecido com aquele leproso. Os escritos nos fazem concluir que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, cidade que ele adotou como residência, localizada ao norte de Israel. A notícia de que ele estava em sua casa logo se espalhou e aquela vila foi invadida por uma multidão. Jesus estava em casa ensinando, pregando e curando. Havia 4 homens que tinham um amigo paralítico numa maca. Seus 4 amigos acreditavam que só havia uma esperança para aquele paralítico: Jesus. Eles tentaram levá-lo até Jesus, mas quando chegaram na casa, a multidão os impediu de entrar. Eles tentaram entrar pela porta, mas foi impossível porque a multidão bloqueava o caminho. Tentaram pela janela, mas também não conseguiram. Então, tentaram pelo telhado, a única alternativa disponível. Até hoje, na Terra Santa, as casas possuem escadas do lado de fora que levam ao telhado. Aqueles homens literalmente quebraram o telhado e entraram. Tente imaginar a cena. Jesus ensinando e começando a cair algumas coisas do teto, e de repente forma-se um buraco no telhado. Daí então um homem em uma maca começa a ser baixado bem na frente de Jesus. Muitos podem achar que Jesus não deveria ser interrompido nunca. Muitos pregadores e professores não gostam de ser interrompidos quando estão falando. Mas Jesus não considerou aquilo uma interrupção, e sim uma oportunidade. Ele dirigiu toda a reunião para aquele homem na maca e disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, os doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém ficaram ofendidos. Eles pensaram com eles mesmos: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus não discutiu isso. Quem é que pode perdoar pecados? Jesus concordou com os líderes religiosos que só Deus pode perdoar pecados. Jesus transformou aquela interrupção numa oportunidade para provar a sua deidade e sua autoridade para colocar o seu manifesto em prática. Jesus sabia o que aqueles doutores da lei estavam pensando. Ah, você disse ao homem que os pecados dele estão perdoados. Muito bem, ele vai acreditar. Como você vai provar para ele que os pecados foram realmente perdoados? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Tenho certeza que um silêncio mortal caiu naquele lugar. Então Jesus disse: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se virou para o paralítico e disse: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem então se levantou, pegou sua maca e foi para casa pulando de alegria. Considero esse milagre de Jesus uma cura estratégica. Essa cura foi parte de uma estratégia que visava provar de forma incontestável que ele tinha autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Em seu manifesto, Jesus anunciou que ministraria para os cativos e escravos do pecado desse mundo. É muito comum encontrarmos pessoas presas a culpas. Talvez fosse essa a causa da doença que mantinha aquele homem sobre uma maca, o que chamamos hoje de doença psicossomática. Seus sintomas estavam no seu corpo, ou no soma, como dizem os gregos. Mas a causa ou a fonte da sua doença estava na sua psique, na sua mente ou na sua alma. Quando iniciei o meu ministério, pesquisas médicas diziam que 30% das pessoas que procuram um médico, na verdade, não têm doença alguma no corpo, no soma. Os sintomas estão no soma ou no corpo, mas a causa está na psique, na mente.
Isso quer dizer que os sintomas podem estar no corpo e serem bem reais, mas quando os resultados dos exames chegam, a causa ou fonte está na psique. A culpa é uma das principais causas das doenças psicossomáticas. Quando Jesus disse àquele jovem, "Os seus pecados estão perdoados", ele acabou com o problema de culpa do rapaz. Por isso ele pôde andar. Se é verdade que muita dessa gente cativa, para quem Jesus dirigiu seu ministério, estava presa à culpa, então sua solução, que está no seu evangelho, é: os seus pecados estão perdoados. Como Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele resolveu o problema de culpa e libertou os cativos, levando a culpa embora. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus cumpriu seu manifesto. Lendo o Evangelho de Lucas, você observa que Jesus estava sempre cumprindo seu manifesto. Jesus proclamou seu manifesto no capítulo 4, cumpriu seu manifesto no capítulo 5 e praticou seu manifesto em todo o Evangelho de Lucas. Observe no Evangelho de Lucas que o ministério de ensino de Jesus deu visão aos cegos. O seu ministério de ensino foi manifestado através dos seus sermões, parábolas, diálogos, dos seus valores, atitudes, enfim, da sua vida. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus faz e tudo que ele diz é parte do seu ministério de ensino e dá visão ao cego. Observe no Evangelho de Lucas que o ministério de Jesus libertou os cativos. Há muitos exemplos disso. O que eu mais gosto está no capítulo 8, quando Jesus foi à terra dos Gadarenos. Jesus encontrou um endemoniado, um homem que estava possuído pelo demônio. Não sabemos o que Jesus fez para aquele homem. As pessoas que trabalham com os chamados doentes mentais gostariam muito de saber o que Jesus fez. Esse homem estava totalmente sem roupa, como muitos que encontramos nos hospitais psiquiátricos que ainda não tomaram o tranquilizante do dia. Hoje as pessoas psicóticas vivem à base de tranquilizantes em total letargia. Você já teve oportunidade de observar os pacientes de um hospital psiquiátrico momentos antes de receberem suas doses de tranquilizantes? Eles são exatamente como esse homem descrito no capítulo 8 de Lucas. Depois de algum tempo com Jesus, aquele homem foi visto sentado aos pés dele, vestido e pleno de juízo mental. Se houvesse alguém na sua família com esse tipo de problema, tenho certeza que você daria qualquer coisa para saber o que Jesus fez para curar aquele homem. A história da cura desse gadareno endemoniado é um exemplo marcante do ministério de Jesus. Também gosto muito da história da mulher que andava encurvada havia 18 anos, descrita no capítulo 13 de Lucas. Jesus a curou num sábado. Os líderes religiosos o criticaram por isso. Jesus exclamou: "Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia?" Essa é mais uma ocasião em que Jesus pratica o seu manifesto libertando um cativo. Jesus não perdia uma oportunidade para libertar alguém que estivesse preso. Há dois tipos de pessoas no mundo: pessoas livres e pessoas que não são livres. Já conheci pessoas dos dois tipos. A situação da pessoa que não é livre é patética. Quando Lucas fala sobre o manifesto do Messias em seu evangelho, acredito que estivesse nos dizendo que Jesus olhou para as pessoas cativas e teve piedade delas. Jesus se importou com aqueles que não eram livres. Hoje ele se importa com as pessoas que estão acorrentadas a uma garrafa, à lascívia, a desejos obsessivos, a comportamentos compulsivos. Da mesma maneira como Deus queria que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito, Jesus quer ver o povo livre. Jesus quis libertar o cativo. Depois que Jesus anunciou seu manifesto, passou a praticá-lo e aprová-lo, fazendo com que o cego enxergasse, os doentes e feridos fossem curados e os cativos fossem libertos. Ouvinte, Jesus continua a exercer o seu ministério e a praticar o seu manifesto, dando visão, curando, libertando. Portanto, entregue-se completamente ao Senhor Jesus. Pense nisso. Até o próximo programa. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Nós estudamos todos os livros do Velho Testamento em 180 programas. E dando continuidade ao estudo do Velho Testamento, iniciamos a série de 180 aulas sobre o Novo Testamento. Estamos aprendendo com o Evangelho de Lucas que Jesus foi um homem com uma missão. A missão de Jesus era proclamar a mensagem ao povo que necessitava dela, povo que Jesus descreveu como espiritualmente pobre porque estava cego, cativo, quebrantado e ferido. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos cegos, ele prometeu que eles veriam. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos cativos, ele prometeu que eles seriam libertos. Quando Jesus proclamou sua mensagem aos quebrantados e feridos, ele prometeu que seriam curados. Essa é a abordagem que Lucas fez da missão e do ministério do Messias, Jesus Cristo. No primeiro estudo do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vimos Jesus declarando qual era a sua missão. Jesus provou a essa missão no capítulo 5 e a praticou em todo o Evangelho de Lucas. Essa missão de Jesus é a chave da abordagem que Lucas fez da vida e do ministério de Jesus. Há uma coisa referente à missão de Jesus no Evangelho de Lucas que eu gostaria de destacar. Observe que em todo o livro, Jesus sempre fazia um convite ao povo. Gente como eu e você, para ser parceiro com ele na implementação da sua missão. Em todo o Evangelho de Lucas, ecoa a voz de Jesus nos dizendo que onde quer que estejamos, encontraremos pessoas cegas, cativas, quebrantadas e feridas. De acordo com o Novo Testamento, Jesus Cristo, que viveu nessa terra durante 33 anos, hoje vive dentro de nós, seus seguidores. O que Cristo queria fazer quando estava vivendo aqui em carne e osso? De acordo com Lucas, ele queria implementar o seu manifesto nazareno, como os teólogos o chamam. O que Jesus quer fazer agora é que somos o seu corpo, hein? Em 1 Coríntios 12, lemos que todos somos corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, membro desse corpo. Agora somos o único corpo com o qual Jesus pode contar. O que ele quer expressar através de mim e de você? A resposta é óbvia. Jesus quer fazer através de mim e de você o mesmo que fazia quando tinha o seu próprio corpo. Observe no Evangelho de Lucas que Jesus estava sempre recrutando pessoas, desafiando-as a se tornarem parceiras com ele na implementação de sua missão. É isso que Jesus estava fazendo no capítulo 5 de Lucas. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro está descrita no primeiro capítulo do Evangelho de João. Pedro tinha um irmão chamado André que o levou e o apresentou a Jesus. Nesta época, Pedro chamava-se Simão. Quando Simão conheceu Jesus, Jesus lhe deu um apelido, Cefas, ou Pedra. Esse nome traz o conceito de estabilidade. Conhecendo melhor Simão, percebemos que o seu forte não era exatamente a estabilidade, mas acho que ele gostava de ser chamado de estável por Jesus. Durante 3 anos, Jesus o chamou Simão de Pedra. No livro de Atos, ele se mostra uma pedra.
Tente fazer isso com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. As pessoas têm a tendência de se tornarem aquilo pelo que são chamadas. Foi essa a estratégia de Jesus com Simão. Em Mateus 4,19, Jesus disse a Simão: siga-me, e eu o farei pescador de homem. Voltando ao capítulo 5 de Lucas, descobrimos mais detalhes desse episódio. Jesus estava pregando para uma grande multidão às margens do mar da Galileia. A multidão tinha encurralado Jesus nas margens do mar. Acho que Jesus não estava prestando tanta atenção àquela plateia tão grande. Na verdade, o seu alvo era aquele pescador que lavava suas redes, provavelmente mal-humorado, porque não tinha pescado nada a noite inteira. Jesus sabia que daria 3 anos aquele homem estaria pregando no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas iriam se converter. Pedro faria outra pregação e mais 5.000 se converteriam. Jesus sabia que aquele homem andaria pelas ruas e os aleijados seriam curados só pelo efeito de sua sombra neles. Jesus sabia de tudo isso. Só que naquele momento, Pedro não conseguia nem pegar um peixe. Como que Jesus escolheria um homem que nem pegava peixes para transformá-lo num pescador de homens? Essa é a questão nessa conversa de Jesus e Simão. Jesus iniciou a conversa com Pedro perguntando se poderia usar o seu barco como púlpito. Eu não acho que Pedro tenha ficado muito animado com essa história, mas emprestou o barco mesmo assim. Quando Jesus terminou de pregar, disse a Pedro: vamos pescar, Pedro. Outra vez não acho que ele tenha ficado muito animado. Ele já tinha tentado pescar a noite toda e não tinha pegado nada. Quando eles estavam em alto mar, Jesus lhe diz: jogue as redes. E Pedro exclama: mestre! Preste atenção, ele chamou Jesus de mestre. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Imagino que nessa hora os olhos dos dois se encontraram. E houve um breve momento de silêncio. Então Pedro continuou: mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E ele puxou a rede do outro lado cheia de peixes. Tão cheia que ele teve que chamar seus companheiros Tiago e João e seu irmão André para ajudar. Observe a reação de Pedro quando este milagre aconteceu. Pedro cai aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Por que Pedro teve esta reação? Alguns acham que talvez na pregação de Jesus para aquela multidão, ele tenha dito que todos eram pecadores. Outra possibilidade é que Jesus estava tentando recrutar Pedro para participar da implementação do seu manifesto e Pedro tenha entendido e teve esta reação, achando que Jesus tinha escolhido a pessoa errada. Ele nem sabia ler e nem escrever, de vez em quando xingava e explodia. Talvez tenha sido este o motivo daquela reação de Pedro. Jesus estava tentando convencer aquele homem que só se via pescando peixes e que Jesus via pescando homens. Mas antes que isso acontecesse, Jesus teria que lhe ensinar algumas coisas. A primeira coisa era: Pedro, nesse barco você não é o pescador. Eu sou e estou com você no barco. Eu estou com você. Quando Pedro exclama: mestre, ele está dizendo: afinal, quem é o pescador aqui? Então Jesus demonstra que ele era o pescador e não Pedro, e que ele estava no barco com Pedro. A segunda coisa que o Senhor estava tentando ensinar a Pedro era: Pedro, você não consegue pescar, mas eu consigo e eu estou com você no barco. Quando o barco ficou cheio com peixes e chegou quase a afundar com o peso, o Senhor nem precisou dizer, mas ficou evidente: Pedro, não foi você quem pescou esses peixes. Eu os pesquei porque estou com você. Se Pedro ia aprender a pescar homens, ele tinha que aprender estas lições. Se Pedro ia pescar homens, ele tinha que aprender quem era o pescador. Quem é o pescador quando se pesca homens? Você sabia que tentar levar alguém a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo é perda de tempo? É impossível. Não é difícil, é impossível. O Espírito Santo é o evangelista e Jesus Cristo o pescador. A única esperança quando você sai para pescar homens é ter Jesus no barco com você. Não faz diferença o quanto você se importe com as almas perdidas. Não é o seu querer que conta, mas o dele. O querer dele nunca varia, o seu sim. Quando o milagre acontecer,
e alguém se converter através de você, lembre-se disso, não foi você quem fez, foi Jesus, porque Ele estava com você. Essa linda história entre Pedro e Jesus, esse encontro entre eles, ilustra várias coisas. Ilustra o fato de que o Cristo ressurreto habita em nós. Temos isso ilustrado quando Jesus entra no barco com Pedro. Jesus no barco de Pedro é uma ilustração do nosso ser sendo habitado pelo Espírito Santo. Depois que Jesus está no barco, a próxima questão é: Pedro, posso tomar o controle do barco? Vamos pescar. Jesus começou a dar ordens a Pedro. Quando você recebe a Cristo no seu coração e abre a porta e o convida a entrar, o próximo passo é: o que você vai fazer com ele? Ele assume controle? Ser cheio do Espírito Santo é estar controlado pelo Espírito Santo. Quando você dá o controle para Jesus, passa a ser cheio do Espírito. É isso que está ilustrado aqui. O barco de Pedro cheio de peixes ilustra o que significa ser cheio do Espírito. Você pode ter vários níveis de convivência com Jesus Cristo. Você pode viver pensando em tudo que pode conseguir através de Cristo. Você pode estar interessado num barco cheio de peixes, nas bênçãos que vêm através de Jesus. Temos mais uma lição nessa história. Logo no início vemos Pedro pedindo a Jesus para entrar em sua vida e colocando Jesus dentro dos seus planos. Você já ouviu pessoas dizerem: resolvi deixar Jesus participar dos meus planos. Isso parece muito bonito à primeira vista. Mas se você parar para pensar por um minuto, verá que as coisas não devem ser bem assim. Jesus não tem que fazer parte da sua vida nem dos seus planos. A questão é: será que você está em Jesus? Será que Jesus inclui vocês nos planos dele? Você entendeu? Pedro começou a viver com Cristo pensando no que conseguiria através dele, no seu barco cheio de peixes. Mas quando Jesus disse: Pedro, pesque homens e não peixes, Pedro se tornou parte do que realmente interessava a Jesus. E daí Jesus incluiu Pedro nos seus planos. Essa é a diferença. Pedro passou a viver em Cristo, nos planos dele. Eu aguardo você para o próximo programa. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Sua atenção é uma bênção para nós. Esse programa faz parte de uma série de estudos de todos os livros da Bíblia. Estudamos todo o Velho Testamento, o Evangelho de Mateus e agora estamos estudando o Evangelho de Lucas. No último programa abordamos os níveis de relacionamento com Cristo. Você pode se relacionar com Cristo para conseguir as bênçãos através dele. Você pode viver em Cristo e para Cristo. Eu gostaria de desafiá-lo a observar esse tema presente em todo o livro. Tomemos como exemplo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde encontramos uma das parábolas mais importantes de Jesus. A essência dessa parábola é a mesma do capítulo 5. Jesus estava tentando recrutar pessoas para serem parceiros com ele na implementação de sua missão. No capítulo 14, Jesus tinha feito uma pregação muito importante. E no capítulo 15 encontramos duas respostas a essa pregação. Os publicanos e pecadores responderam a essa pregação quando se aglomeraram ao redor de Jesus. Os escribas e fariseus também fizeram pressão, mas ficaram um passo atrás. Os dois grupos formaram dois círculos concêntricos. O primeiro círculo, ao redor de Jesus, mais próximo dele, era formado pelos publicanos e pecadores. E o segundo círculo, maior, era formado pelos religiosos, que disseram: esse homem recebe pecadores e come com eles. Jesus então ensina uma parábola encontrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nessa parábola, Jesus explicou o que estava acontecendo no círculo interno e convidou o grupo do círculo externo, mais afastado, a se tornarem participantes com ele do que estava acontecendo no círculo interno. Chamamos toda a parábola de a parábola das coisas perdidas. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus estava dizendo aos que estavam no círculo externo: vocês olham para essas pessoas do círculo interno e só enxergam publicanos e pecadores, cafetões, prostitutas, corruptos, ladrões.
Mas vocês sabem o que Deus enxerga? Deus enxerga ovelhas perdidas. E toda vez que uma ovelha é encontrada, há alegria no céu. Jesus estava desafiando o círculo externo. Vocês estão querendo saber por que tanta alegria quando uma dessas ovelhas é encontrada? Então ele começou a contar a parábola da moeda perdida. Ele disse que uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Ela pegou uma vassoura e um espanador e começou a limpar toda a casa até encontrar a moeda perdida. Quando ela a achou, chamou as vizinhas e amigas e disse: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida." Há muitas aplicações para essa parte da parábola. Uma das aplicações que ouvi de um senhor há muitos anos diz: naquele tempo, um dos enfeites que a mulher usava era um tipo de tiara na cabeça com 10 moedas que lhe caíam sobre a testa. Essas moedas representavam sua fidelidade. Se ela fosse infiel ao marido, a maneira de comunicar a ele o que tinha acontecido era tirar uma das moedas. Quando ele chegasse em casa e contasse apenas 9, sabia que alguma coisa tinha acontecido. Se essa história é verdadeira, então dá para imaginar a aflição da mulher procurando a moeda perdida antes do marido voltar para casa. Se esse é o ensino dessa parábola, então ela está representando as pessoas que estão perdidas porque não conseguem viver uma vida santa. Em termos teológicos, essas pessoas estão justificadas, mas não estão santificadas. Elas não são ovelhas perdidas, mas não conseguem vencer o pecado em suas vidas. Elas não são livres. Talvez Jesus estivesse falando para as pessoas do círculo externo que algumas pessoas do círculo interno eram salvas, mas não conseguiam viver uma vida santa. E que, na verdade, elas não estavam buscando salvação, mas santificação. A ideia é que a mulher tinha a moeda e a perdeu e depois a encontrou de novo. Essa é a ilustração da palavra redenção que vimos no livro de Ruth. Uma vez, quando eu era jovem, estava no ponto do ônibus e fazia um frio de gelar. Eu estava a apenas uns 5 quilômetros de casa e só tinha uma moeda para pagar a passagem do ônibus. Só que eu a perdi. Ela caiu da minha mão e rolou para dentro do bueiro e eu não consegui encontrá-la mais. Entrei em pânico. Um senhor que também estava no ponto e que tinha um guarda-chuva espetou um chiclete na ponta do guarda-chuva, esticou o guarda-chuva para dentro do bueiro e conseguiu com que a moeda grudasse no chiclete, retirou-a de lá e me entregou. Posso garantir a vocês, aquela moeda tinha o triplo do seu valor para mim, porque eu a tinha perdido, mas a recuperei. Essa é a essência do conceito de redenção e desta parábola da moeda perdida que foi encontrada. É claro que Jesus está dizendo para as pessoas daquele círculo externo o seguinte: essas pessoas estão perdidas, mas foram encontradas e todos os anjos do céu se alegram por isso. Vocês não estão felizes? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Todos conhecem essa história, a parábola do filho pródigo. Jesus estava tentando contar para as pessoas do círculo externo o que estava acontecendo no círculo interno. O que Jesus estava dizendo era: algumas pessoas são como o filho pródigo, mas acabam voltando. E aí todos os anjos no céu se alegram por isso. Mas por que vocês estão felizes com esses filhos pródigos que estão voltando? Certa vez um pastor fez o seguinte esboço da história do filho pródigo. O primeiro ponto era sua loucura, quando o filho saiu de casa. Sua tristeza, quando estava fora num país distante. Sua alegria, quando o filho voltou para casa, e por último a conclusão: ou voltava ou estava frito. Esse esboço resume bem a parábola do filho pródigo, vocês não acham? O último ponto é: ou voltava ou estava frito. Essa é a conclusão. Essa era a situação daquelas pessoas no círculo interno. E Jesus estava falando para as pessoas do círculo externo: vocês só enxergam pecadores. Sabem o que Deus enxerga? Deus enxerga pessoas perdidas como ovelhas perdidas, que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, mas que serão salvas. E o céu vai se alegrar por causa delas. Por que vocês não se alegram?
Deus enxerga as pessoas que estão perdidas como uma moeda perdida e as redime. E todo o céu se alegra. Por que vocês não se alegram? Deus enxerga essas pessoas perdidas como filhos que partiram e estão tão mal, que chegam até a cheirar como porcos. E quando essas pessoas saem dos chiqueiros e voltam para casa, todo o céu se alegra. E por que vocês não se alegram? Esse é o ponto principal das parábolas das coisas perdidas. Quando o filho pródigo retorna à festa, mas quando o irmão do filho pródigo volta para casa cansado porque trabalhou o dia todo, pergunta aos empregados qual é o motivo da festa, e os empregados respondem: o seu irmão voltou para casa e seu pai mandou assar um bezerro para festejar. Ele não se aguenta de felicidade. Então o filho mais velho fica muito bravo e se recusa a entrar e participar da festa. Mas o pai, ilustrado como um senhor idoso que corre até o filho pródigo e o abraça, também ama o filho mais velho. O pai vai até o filho mais velho e implora que ele entre e participe da alegria e diz: filho, você sempre me foi fiel e tudo que tenho é seu, mas seu irmão estava perdido. Você não entende? Agora ele foi achado. Ele estava morto e agora está vivo. Você não vai participar dessa alegria e desta festa? Isso ilustra o que estava acontecendo quando Jesus ensinou a parábola das coisas perdidas. O círculo de fora é formado pelos irmãos mais velhos, os escribas e fariseus. Os pecadores foram salvos e todo o céu se alegrou. Os escribas e fariseus estavam bravos e não queriam participar do que estava acontecendo com as pessoas do círculo interno. A imagem daquele pai lá fora, pedindo ao filho mais velho que se alegrasse com eles, ilustra o que estava acontecendo quando Jesus ensinou essas parábolas. Jesus estava convidando as pessoas do círculo externo, os escribas e fariseus, você e eu, para sermos seus parceiros na implementação da sua missão. Nós já sabemos qual é essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus recrutou Pedro, disse: Pedro, pesque homens, participe comigo da implementação dessa missão. No capítulo 15 de Lucas, vemos o mesmo assunto sendo abordado de outra forma. O que essas parábolas das coisas perdidas, o círculo interno e o círculo externo ilustram para nós? No círculo interno, Jesus está implementando o manifesto do Nazareno. O convite se estende para o círculo externo. Vocês vão participar do que está acontecendo no círculo interno? Jesus tinha proclamado sua missão no capítulo 4 de Lucas, provou qual era a missão no capítulo 5 e a colocou em prática em todo o Evangelho de Lucas. Mas no capítulo 15, o desafio é o seguinte: vocês vão participar comigo da implementação desta missão? Isso significa sair e interagir com aqueles que estão cegos, cativos e feridos. Você entendeu que Jesus quer que você participe disso com ele? Ser cristão não é assistir de camarote. Jesus quer que você participe com ele da implementação da sua missão. Quando assistimos aos Jogos da Copa do Mundo, por exemplo, vemos aqueles jogadores suarem, correrem, se esforçarem, darem tudo para conquistar a vitória, enquanto nós estamos ali assistindo, sentados no sofá, tranquilos. Infelizmente é assim que a maioria da igreja está, mas não deveria. O Evangelho de Lucas começa com o manifesto do Messias. Perceba que a missão de Jesus também se estende a você, meu amigo. Ouça a voz de Jesus dizendo a você: você vai participar comigo? Você vai se tornar meu parceiro na implementação da minha missão? Você vai se tornar um canal para que o cego enxergue? Há tantas pessoas acorrentadas a pecados. Você vai continuar aí, sentado, indiferente? Ou vai fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam libertas? Pense nisso. E até o nosso próximo programa. Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Já estudamos todo o Velho Testamento e agora estamos estudando os 4 evangelhos do Novo Testamento. Continuando o estudo do Evangelho de Lucas, ouça a leitura do capítulo 16. Jesus disse a seus discípulos:
O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para ele, que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trabalho entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. No capítulo 16 de Lucas temos 2 parábolas sobre o homem rico. Essas 2 parábolas devem ser vistas no contexto do manifesto do Messias, abordado nos 2 últimos programas. De acordo com Lucas, Jesus começou seu ministério com um manifesto que retrata sua missão na terra. Sua missão e ministério consistem em proclamar as boas novas do Evangelho para que os cegos vejam, os cativos sejam libertos e os feridos e quebrantados sejam curados. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, observamos que Jesus proclamou seu ministério. No capítulo 5, ele provou e praticou tudo que propôs no seu manifesto. Verificamos também que Jesus lançou um desafio para aqueles que se aproximavam dele. Vocês vão se tornar meus parceiros na implementação desse manifesto? Foi o que aconteceu quando Jesus recrutou Pedro para ser pescador de homens, ao invés de pescador de peixes. No último programa, quando estudamos o capítulo 15, abordamos as parábolas das coisas perdidas, nas quais Jesus perguntou àqueles do círculo externo se eles estavam felizes porque os perdidos estavam sendo salvos. Algumas dessas pessoas, Jesus disse que eram como ovelhas perdidas, alguns como moedas perdidas e outras como filhos pródigos. Jesus faz um apelo aos irmãos mais velhos, aos líderes religiosos. Todo o céu se regozija quando um perdido é encontrado. Por que vocês não se alegram quando o perdido é salvo? E por que vocês estão bravos e com raiva, como o irmão mais velho do filho pródigo, e não participam comigo do que está acontecendo no círculo interno? No capítulo 16, seguindo a parábola das coisas perdidas, Jesus conta 2 parábolas sobre o homem rico. A primeira parábola parece uma ilustração negativa, mas na verdade é uma afirmação positiva sobre a participação de Cristo na sua missão. E na segunda, em que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, vemos um exemplo negativo sobre a participação ou a parceria com Jesus na implementação da sua missão. A primeira parábola é chamada de a parábola do administrador astuto. Essa parábola confunde muitas pessoas porque pode parecer que Jesus está aprovando um defraudador. Isso seria uma interpretação errada da parábola. Essa parábola fala do administrador de uma empresa. Essa parábola marca o Novo Testamento com uma lição muito importante. No Velho Testamento aprendemos o conceito do dízimo e das ofertas e sobre os sacrifícios que custassem alguma coisa. Mas o Novo Testamento traz o conceito de mordomia ou de administração. Isso quer dizer que tudo que você é e tudo que você tem pertence a Jesus. Na verdade, você gerencia tudo isso. Como você tem gerenciado aquilo que o Senhor lhe confiou?
Isso inclui seu dinheiro, mas também seus talentos, tempo, energia, dons, enfim, tudo que você tem e é. Lembre-se que a parábola do grego parabalo é uma história que você joga junto com uma verdade a ser ensinada. A história que trata de um homem muito rico que conta com os serviços de um administrador ou um gerente. Ele fica sabendo que seu administrador não está trabalhando direito, está desperdiçando, talvez até defraudando seu dinheiro. Ele conversa com o administrador e anuncia que contratou uma auditoria que inspecionará a contabilidade da empresa. O administrador pensa consigo mesmo: por enquanto eu tenho autonomia e controle sobre o dinheiro do dono, mas assim que esses auditores verificarem a contabilidade, eu vou para o olho da rua. O que eu posso fazer? Ele então resolve fazer uma viagem de negócios. Naquele tempo tinha-se que viajar muito para fechar qualquer negócio. O administrador astuto resolveu visitar todos aqueles que tinham débitos com o seu patrão. Ele negociou o seguinte com cada um deles: eles pagariam na hora um valor inferior ao que realmente deviam, e o administrador astuto dava a dívida como totalmente quitada, beneficiando os devedores em detrimento do seu chefe. Esse administrador estava pensando em quando ele perdesse o emprego. Naquele momento, ele estava vivendo uma situação em que tinha controle sobre um dinheiro que não era dele. Ele usaria esse dinheiro de maneira que, quando ele fosse despedido e ficasse em uma outra situação, sem emprego e sem controle sobre o dinheiro do seu chefe, ele teria, pelo menos, pessoas que o receberiam, ou seja, aqueles devedores a quem ele tinha favorecido. Quando o dono do negócio soube o que aquele administrador estava fazendo, ele o elogiou, não por ele estar defraudando, mas por estar pensando no futuro. Ele usou um dinheiro que não era dele para ganhar amigos que poderiam lhe abrir portas no futuro, quando perdesse aquele emprego. Esta foi apenas mais uma história que Jesus contou. Mas qual é a verdade ilustrada nesta história? Você vai ver que é um ensinamento profundo. Jesus estava dizendo que somos apenas administradores. Tudo que temos pertence a alguém. Estamos apenas administrando o que nos foi entregue. Assim como aquele administrador seria despedido, você deve ter consciência de que um dia vai morrer e ouvirá as palavras: não preciso mais dos seus serviços. Preste contas do que você fez. E assim como aquele administrador acreditava que perderia sua posição, você precisa saber que um dia vai morrer. Qual influência a iminência da sua morte teria sobre suas atitudes em relação ao que você possui e é? Talvez mudasse toda a sua perspectiva de vida. Você se lembra de Salomão no livro de Eclesiastes, de como ele buscava o propósito e o significado da vida? Ele buscou nas riquezas e tornou-se o homem mais rico que já viveu. Entretanto, um dia ele refletiu sobre tudo que tinha e sobre a morte e disse: um dia vou morrer, e quem é que vai gastar tudo o que acumulei? Eu não poderei controlar isso. Talvez um tolo desperdice tudo o que eu juntei. Essa reflexão sobre a morte e sobre riquezas materiais pode causar um grande impacto no seu sistema de valores. A aplicação dessa parábola é muito profunda. Esse administrador viveu em duas dimensões. A primeira é quando ele tinha um emprego, poder e controle sobre as riquezas. Mas ele sabia que viveria outra dimensão na qual não teria autoridade nem poder sobre o dinheiro do seu patrão. Enquanto ele estava numa dimensão, usou seu controle sobre as riquezas para conseguir amigos, que depois o receberiam quando ele estivesse na outra dimensão. A aplicação que Jesus fez foi a seguinte: hoje você vive nessa dimensão, você tem uma vida e alguma riqueza. Você tem seus talentos, energia, saúde e administrador de todas essas coisas. Todas elas pertencem a Deus, mas quem as está administrando é você. Assim como aquele administrador foi despedido, um dia você vai morrer e perderá o controle sobre tudo que lhe foi entregue. Assim como o administrador usou a riqueza que não era dele para conseguir amigos na outra dimensão, você deve usar o que possui hoje de uma maneira que, quando passar para a próxima dimensão, para a vida eterna, você tenha amigos prontos para recebê-lo nas habitações eternas. Jesus declarou: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Nessa dimensão, na dimensão eterna, há muitos lugares para viver. Existe a morada eterna. Aquele que conquista almas é sábio. Essa parábola está dizendo isso. Use o que lhe foi entregue nessa dimensão de tal maneira que quando você morrer haja pessoas na dimensão eterna que lhe darão as boas-vindas. Talvez alguém diga a você: naquele tempo você deu dinheiro para um missionário. Aquele dinheiro possibilitou que um missionário fizesse uma viagem e através disso eu conhecia Cristo.
Eu não estaria aqui se você não tivesse usado seu dinheiro de maneira tão temente. Em outras palavras, essa parábola está dizendo que você não pode levar nada com você. Você não poderá levar nada daqui, mas pode investir no céu, as riquezas que lhe foram confiadas aqui na terra. Uma maneira de usar bem o seu dinheiro é investindo na expansão do reino de Deus. A Igreja de Jesus Cristo está erguida. As pessoas tomam conhecimento da salvação em Cristo como resultado da maneira como você investe o seu dinheiro. É nesse sentido que você pode fazer amigos para a próxima dimensão. Observe que o ensino básico dessa parábola se encaixa no contexto do capítulo 15. Novamente Jesus está perguntando: você vai participar comigo da implementação da minha missão? Eu vim para dar visão ao cego. Eu vim para dar liberdade ao cativo. Eu vim para trazer cura aos feridos e quebrantados. Eu vim trazer salvação aos pobres. O Espírito do Senhor me ungiu para fazer isso. E agora, você vai participar comigo desse projeto? Você quer ser meu parceiro na implementação da minha missão? Finalizando o nosso programa de hoje, eu gostaria de desafiar você com uma aplicação desta parábola de Jesus. Será que você está participando com ele da implementação da sua missão? Você é parceiro de Jesus na implementação do seu ministério no mundo e para o mundo? Você pode fazer isso como missionário, evangelista ou pastor. Ou você pode fazer isso investindo recursos que Deus confiou a você para financiar aqueles que estão participando com Cristo como missionários, evangelistas ou pastores. Há muitas maneiras de ser parceiro com Cristo, mas a pergunta que eu faço é: você está realmente participando com o Cristo vivo da sua missão de cumprir o seu manifesto no mundo de hoje? Pense nisso. Até o próximo programa. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com você para o encontro com a palavra. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e temos visto como Jesus chamou parceiros para o ajudarem na implementação da sua missão. Podemos participar desse projeto de várias maneiras e uma delas é através de uma administração fiel. Acompanhe comigo mais esse estudo. Cerca de 75% do ensino de Jesus é referente à mordomia ou administração. Isso não quer dizer que 75% do ensino dele refira-se a dinheiro. Seu ensino tem a ver com a maneira como você tem a sua vida, ou o seu tempo, energia, talentos, dons, saúde e, é claro, seu dinheiro. Você tem sido um mordomo fiel da sua vida? No Novo Testamento aprendemos que o dízimo não é tudo. A questão é mais abrangente e refere-se à mordomia, porque tudo que você possui pertence a Jesus. Um dia a pergunta não será: quanto você deu para Deus? Deus vai perguntar: de tudo que você recebeu, quanto você reteve para você? Por que você gastou o dinheiro todo com você mesmo? Aquele dinheiro era meu e você gastou todo com você. Por que tanto para você e tão pouco na implantação e implementação da minha missão? Afinal de contas, do que consiste uma administração ou uma mordomia fiel? Podemos ter certeza de que, assim como o mau administrador será despedido um dia, também podemos ter certeza de que um dia ouviremos: você não é mais meu administrador e preste contas de tudo. Como você administrou tudo o que confiei a você? Você administrou os recursos como meu sócio na implantação dessa missão? A parábola do administrador astuto nos ensina uma lição positiva com um exemplo negativo. É possível participar com Jesus da implantação da sua missão. Depois que Jesus contou essa história, ele fez a seguinte aplicação: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que esse versículo está nos dizendo? Que Deus não vai nos abençoar espiritualmente se não formos fiéis na administração do dinheiro. Isso não quer dizer que todo crente tem que ser como o jovem rico e distribuir todas as suas riquezas por aí. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Esse versículo pode estar dizendo que um cristão pode ser um empresário ou um executivo astuto, ou talvez um milionário, mas consciente de que tudo pertence a Deus. A sua motivação para se tornar rico é poder contribuir com Jesus na implantação do seu manifesto. Essa é uma lição muito positiva, seguida de outro exemplo negativo. Depois desta, Jesus contou a história de um homem rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias.
Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Se formos transformar essa parábola em um roteiro para uma peça de teatro, poderíamos dividi-la em 3 atos. No primeiro teríamos um homem rico dormindo no meio de lençóis de seda, comendo pratos sofisticados, enfim, tendo o melhor dessa vida. Todo dia esse homem ia até o portão da sua mansão e via um mendigo deitado, rodeado de cachorros, lambendo suas feridas. Não deve existir vida pior do que a de Lázaro. Ao mesmo tempo, não poderia haver vida melhor do que a do homem rico. Fim do primeiro ato. No segundo ato, acontece a morte dos 2 homens. É por isso que Salomão disse em Eclesiastes: nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? A morte é um denominador comum para todos os homens. O rico morreu entre lençóis de seda em sua mansão e foi enterrado com grande pompa. Lázaro morreu fora dos portões de uma grande mansão e sequer foi enterrado. É provável que tenha sido recolhido pelo departamento sanitário da cidade, que jogou sua carcaça num lixão da cidade chamado Geena. Essa foi uma das palavras que Jesus usou para inferno, e era um lugar de depósito e queima de lixo. Mas os 2 homens morreram. Fim do segundo ato. Quando as cortinas se abrem para o terceiro ato, inicia-se o clímax da parábola e da peça. Os homens encontram-se no estado eterno. O mendigo Lázaro não poderia estar melhor, ele está junto de Abraão. O homem rico está no inferno e não poderia estar pior, em tormento. Entre eles havia um grande abismo intransponível. Não havia nada que pudesse mudar essa situação. E o homem rico ficou sabendo disso e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Só que a resposta foi: entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Nessa hora ele se lembrou dos seus 5 irmãos e disse: então eu suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O que vemos a seguir é um elogio à lei e aos profetas do Velho Testamento. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem rico respondeu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E a resposta foi: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola é impressionante. E uma das falas mais marcantes do terceiro ato da nossa peça seria: filho, lembre-se da vida que você teve. Temos diante de nós uma ilustração da vida eterna e o conceito de fogo do inferno e condenação eterna. Recompensa e tormento eterno. Talvez o pior tormento desse homem na dimensão eterna seja o fato de ter memória. Na verdade, ele tem toda a eternidade para se lembrar dos 50 ou 60 anos que viveu. O que ele fez da vida dele? Essa parábola vem logo depois da parábola do administrador astuto. Deus deu a todos nós uma vida e nos fez administradores dela. Não só administradores do nosso dinheiro, que pode ser o item de menor importância, mas administradores da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia, dons, talentos, saúde e tudo que compõe nossa existência. Essa é a questão. O que você tem feito da sua vida? Essa parábola traz um exemplo negativo, o que não devemos fazer. A parábola do administrador astuto diz que se você pode tornar-se participante com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na terra, sendo um administrador fiel de tudo que Deus nos confiou. E a parábola do rico e do Lázaro, que ilustração ela traz para nós? Essa parábola fala de um homem que não participou do manifesto do Nazareno. Ele não teve a menor preocupação com Lázaro, que ficava estirado junto ao portão da sua mansão. Essa parábola traz uma aplicação social. A maioria das pessoas, quando lê essa história, se concentra nos detalhes da vida eterna e na pregação do mar de fogo e enxofre, sempre ardente. Albert Schweitzer tornou-se missionário depois de ser tocado por essa parábola
e largar sua vida de organista, filósofo, médico e teólogo na Europa para exercer seu ministério na África junto a um povo que não tinha nenhuma assistência médica. Esse ensino de Jesus o levou a concluir que Lázaro, deitado junto ao portão do homem rico, era um povo que estava ferido e que passava fome. Quando Schweitzer foi para a África, declarou: "A sua vida é o seu melhor argumento." Ele estava certo. Quando ele foi para o seminário, discordou de muitas coisas que eram ensinadas por lá. Pensou em ficar na Europa e escrever livros que combatessem aqueles conceitos errados. Ao invés disso, ele viveu as suas ideias. Para ele, Lázaro representava a África. O que é Lázaro para você? Diante de você está um grande desafio. Você vai participar com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na terra? Você vai participar com ele da restauração da visão ao cego, da libertação dos cativos e da cura dos feridos e quebrantados deste mundo? No Evangelho de Lucas, observamos que Jesus estava sempre nos desafiando a participarmos com ele da implantação do seu manifesto. Lucas foi o único que registrou a parábola do bom samaritano, talvez porque ele fosse médico. No capítulo 10 do seu Evangelho, Lucas conta a história de um homem que foi assaltado e espancado e deixado à beira da estrada. Passaram por ele e o viram daquele jeito, caído. Um sacerdote e um levita que atravessaram para o outro lado da rua para não se envolverem com o assunto. Afinal, eles eram homens muito ocupados e não tinham tempo para acudir ninguém. Entretanto, um samaritano passou por lá e viu o homem na estrada, sangrando, largado ali. Ele cuidou dos ferimentos do homem, colocou-o sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e disse ao dono: "Cuide dele. Quando eu voltar, vou pagar todas as despesas que você tiver." A parábola do bom samaritano traz uma filosofia de vida para nós. Os ladrões ilustram a primeira filosofia de vida. O que é meu, e o que é seu, até que eu consiga pegar para mim. Tem muita gente no mundo com essa filosofia. Por isso precisamos da polícia e do exército. O ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, afirmou certa vez: "Não é possível sentar numa mesa de negociações com pessoas que pensam que o que é meu e o que é seu é negociável." O sacerdote e o levita, os dois religiosos, tinham a seguinte filosofia: "O que é meu, e o que é seu. Eu tenho as minhas bênçãos e você tem as suas. Eu tenho os meus problemas e você tem os seus. Você hoje está com um problemão, com todo esse sangue, mas tudo bem. O que é meu e o que é seu." De acordo com Jesus, o samaritano foi guiado por outra filosofia de vida. O que é seu, e o que é seu na hora que você precisar. Talvez isso não faça dele um homem rico, mas foi essa a filosofia de Jesus na parábola de Lázaro deitado junto ao portão do homem rico. Um mundo de gente passando fome e ferida. Há 3 filosofias diferentes de vida. Quando você entende qual é a filosofia que Jesus ensinou com a parábola do bom samaritano, compreende a extensão do convite que ele nos faz. Prestem atenção. Eu tenho uma missão e um manifesto. Tenho uma filosofia de vida. O Espírito de Deus me ungiu para exercer esse ministério. Quero ter parceiros trabalhando comigo. Você quer participar desse manifesto, desta missão e ministério? Creio que esse foi o grande desafio que o médico Lucas nos apresentou no seu Evangelho. Lucas foi um médico, um homem com consciência social, que via as necessidades humanas sob o ponto de vista de um médico. Quando ele nos apresenta o lado humano de Cristo, apresenta o ministério e a missão do Messias dentro de um contexto humanitário. Você quer fazer parte com Jesus da implantação da sua missão e ministério? Esse é o desafio que o Evangelho de Lucas nos propõe. Como você vê a sua vida na perspectiva desse ensino? Gostaria que você pensasse profundamente nesse ensinamento de Lucas e se programe para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá!